Bom dia! Eu vou falar sobre o Império Napoleônico. A formação do Império Napoleônico. O Império Napoleônico foi o segundo período da Era Napoleônica, de 1804 a 1815. É importante relembrar que Napoleão se tornou imperador através do plebiscito, que foi uma votação na qual a população iria decidir se Napoleão continuaria no poder, só que agora como imperador. A coroação de Napoleão foi muito diferente. Em vez de Napoleão se ajoelhar na frente do Papa para ser coroado, ele pegou a coroa e se virou e colocou em sua própria cabeça, mostrando que o general não precisava da nobreza, nem da igreja para se consagrar imperador. Principal característica do Império Napoleônico: o expansionismo. Napoleão batalhou com outras nações europeias, buscando expandir o território francês. Essas batalhas tiveram respostas. Houve até tentativas de união de outras nações para deter a expansão territorial da França, mas todas as tentativas foram derrotadas. Conquistas do Império Napoleônico. Napoleão derrotou austríacos, prussianos e até a Alemanha. Napoleão também conquistou a parte do norte da Itália e territórios da Bélgica, Holanda, Espanha e estados germânicos. Naquele momento, Napoleão era praticamente invencível. Porém, Napoleão tinha um grande rival, a Inglaterra. A Inglaterra era uma pedra no sapato de Napoleão, ou seja, estava na hora de uma batalha. Bloqueio continental. Napoleão percebeu que a batalha naquele momento não era militar, e sim econômica. Então Napoleão arquitetou um plano que impedia os ingleses de terem acesso ao mercado externo e, em 1806, criou o bloqueio continental. Com esse bloqueio, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra. Então determinou que países europeus estavam proibidos de fazer trocas comerciais com a Inglaterra. No começo, a indústria francesa se fortaleceu, porém depois gerou uma grande instabilidade por todo o continente, o que gerou muitos conflitos. Napoleão pressionou Portugal para que não comprasse produtos ingleses, porém Portugal continuou. Então, com a autorização de Napoleão, as tropas napoleônicas invadiram Portugal. Também invadiram a Espanha, destronou Fernando VII e coroou seu próprio irmão, José Bonaparte. Porém, nem tudo são flores. Início da queda de Napoleão. Em 1812, o imperador russo Alexandre I rompeu o bloqueio imposto pelos franceses, pois a sua economia russa estava sofrendo com o aumento constante dos preços dos produtos. A produção industrial francesa não era forte o bastante para suprir as necessidades dos territórios conquistados por Napoleão. Como não havia regularidade no comércio de produtos industrializados, o preço oscilava entre alto e baixo, e a economia ficava vulnerável. A invasão. Invadir a Rússia não era uma tarefa fácil, pois além de ser um território gigante, era pouco conhecido pelos franceses. Centenas de milhares de soldados foram destinados à Rússia, que custavam um valor alto para serem mantidos e que levavam muito tempo para se mover. Napoleão também não contava com a estratégia adotada por Alexandre I, chamada Terra Arrasada. O imperador russo ordenou a queima de plantações, destruição de vilarejos e outras ações, tudo para dificultar a movimentação das tropas francesas. Além disso, Napoleão chegou no território russo na época do inverno e a situação só piorava para as tropas francesas. Quando Napoleão conseguiu sair da Rússia, toda a tropa francesa estava exausta. Agora, a pedra no sapato de Napoleão tinha o nome e endereço: Alexandre I, imperador da Rússia. Início do fim.
Após a vergonha passada na Rússia, as derrotas militares só começaram. Em 1813, as tropas de Napoleão foram derrotadas na Alemanha pela Sexta Coligação, formada pela Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha das Nações. Em 1814, os mesmos países invadiram a França, entraram em Paris e obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, que fez perder seus direitos. Também se tornava exilado na ilha de Elba. Governo dos 100 dias. Napoleão era duro na queda. Ele fugiu do exílio e, com o apoio do exército, voltou para a França em 1815. Foi aí que começou o governo dos 100 dias. Porém, os países que expulsaram não gostaram desse retorno. Então acontece a Batalha de Waterloo. A Sexta Coligação voltou e derrotou Napoleão de vez, sendo capturado e levado para uma ilha que ficava no continente africano, Ilha de Santa Helena, dominada pelos ingleses. Assim chegou o fim do nosso querido imperador Napoleão Bonaparte.